Antes de começar o vídeo, é só para avisar que estamos a fazer um passatempo em que vamos oferecer o Criminal livro 1. O que tem de fazer é carregar no cartão acima, dar like naquele vídeo, subscrever o canal e fazer um comentário. Tenho até domingo para participar, por isso boa sorte. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Station Comics e no episódio de hoje vamos dar continuidade às análises da série Criminal por Ed Brubaker e Sean Phillips. Neste mês de abril, a G-Flow Studio Portugal lançou o livro 4 da série, que conta com duas histórias: Altura Errada, Lugar Errado, que corresponde ao 7º TPB americano lançado lá fora, e depois a graphic novel Fim de Semana Mau ou Bad Weekend. As histórias de Altura Errada e Lugar Errado dividem-se em duas histórias em que acompanhamos Tig Lawless. Para quem não conhece o Tig Lawless, ele foi apresentado no segundo volume da série e acompanhamos também o seu filho Tracy Lawless no primeiro volume que está ali. E se ainda não viram as análises a esses volumes, carreguem no cartão acima para verem as análises tanto ao livro 1 como ao livro 2 de Criminal. Na primeira história, temos então o Tig Lawless na prisão durante 30 dias. Ele fez um pequeno crime e então aqueles 30 dias que iriam parecer uma coisa normal para ele tornam-se absolutamente complicados quando ele percebe que existe alguém atrás dele e que contratou para o matar. Esta história não traz assim algo de absolutamente inovador. Ver malta na prisão e outra malta a tentar matar esse personagem já foi visto várias vezes, seja na banda desenhada, seja nos próprios filmes, em romance, e por isso eu acho que esta história de crime, do universo criminal, até se torna a história mais fraca de todo o universo. No entanto, uma coisa que nós percebemos já logo desde a primeira história é que este livro de Criminal vai abordar muito a temática da banda desenhada, dos cómics, e fazer uma grande homenagem à nona arte. O recurso narrativo que o Ed Brubaker utiliza nestas duas primeiras histórias é a metalinguagem. Para quem não sabe, ele coloca uma banda desenhada dentro da banda desenhada, ou seja, nós acompanhamos não só a história do Tig Lawless enquanto lemos o livro de banda desenhada, mas o próprio Tig Lawless está a ler um livro de banda desenhada, que é o Savage Sword, e as próprias imagens e as próprias páginas dessa banda desenhada que o Tig Lawless está a ler tornam-se as páginas da banda desenhada que estamos a ler. Isto é um recurso narrativo que não é assim muito inovador. Para quem conhece o Watchmen, isto já foi utilizado pelo Alan Moore e pelo Dave Gibbons, talvez o caso mais famoso de metalinguagem dentro da banda desenhada. Para quem não está a lembrar, é quando temos aquele personagem negro que está numa banca de jornal a ler os contos do Cargueiro Negro, e ele está a ler então essas histórias, e percebemos o porquê do Alan Moore colocar essa banda desenhada dentro do Watchmen. Se formos fazer uma análise mais detalhada do Watchmen, dá para perceber claramente que o arco narrativo do personagem dos contos do Cargueiro Negro reflete o próprio arco narrativo do Ozymandias nas páginas do Watchmen. E isso é uma coisa que acontece tanto no Watchmen como aqui neste volume da Criminal. Esta primeira história passa-se em 1976 e a história Altura Errada, que é a segunda história, passa-se 4 anos antes, em 1972. Aqui temos uma espécie de road trip em que vemos novamente o Tig Lawless, mas desta vez acompanhado do seu filho, o Tracy Lawless. Esta história para mim é muito mais interessante porque se foca mais no Tracy do que propriamente no Tig Lawless. O Tracy também aparece no final da primeira história, Lugar Errado, em que vemos o Tig Lawless a comprar 2 cómics, um do Savage Sword para ele, e compra também o Deadly Hands para o seu filho. No entanto, como eu tinha dito, nesta segunda história temos uma road trip de vingança, em que primeiro podemos perceber essa dinâmica entre o Tig Lawless e o Tracy Lawless. Podemos perceber que o Tracy Lawless desde pequeno acompanhou o seu pai e ajudou nos seus crimes. No entanto, para mim a história torna-se muito mais interessante quando se afasta do núcleo narrativo do Tig Lawless e foca-se no Tracy Lawless. E há uma parte em que o pai continua a fazer, digamos, o trabalho sujo que tem de fazer, e o Tracy está então numa cidade norte-americana, e ele começa a vaguear pela cidade e encontra uma loja de cómics. Entretanto conhece uma rapariga da sua idade que também gosta de cómics
e há então ali um desenvolvimento dos personagens e que eu achei bastante interessante. No entanto, o que eu mais gostei neste livro foi perceber de que forma é que o Tracy Lawless, que aqui aparece na sua fase da infância, se transforma depois no Tracy Lawless do volume 1, que nós conhecemos e que é um personagem completamente diferente. Podemos perceber essa relação entre ele e o pai e essa influência nele, uma influência que é negativa, porque vai levar com que o Tracy siga o caminho do crime do seu pai, e ao mesmo tempo podemos perceber que o Tracy teve uma infância um pouco infeliz, e aqui vou entrar um pouco em spoilers, porque ele desenvolve essa relação com essa rapariga, não amorosa, uma relação de amizade. No entanto, ele depois tem de abandonar a cidade e nunca mais tem contacto com a rapariga. No final da história, ela entrega-lhe um cómic que ele queria quando foi visitar aquela loja, e depois vemos no final da história ele na casa de banho a abrir o cómic, e ele nota que tem lá uma foto da rapariga, mas como ele vive nessa vida de crime com o seu pai, ele tem de rasgar a foto porque o seu pai poderia descobrir, e aquilo poderia ser uma prova utilizada contra eles para o crime que o seu pai faz. É uma história que tem um final um pouco trágico, mas que eu acho que é muito melhor do que a primeira. É de notar também que são duas histórias curtas, não é um registro que o Ed Brubaker nos tenha mostrado nas outras histórias. Todas as outras histórias eram histórias bastante extensas, e eu gostei desse registro. Estas duas histórias podem-se ler como qualquer outra história de criminal, são autoconclusivas, sem, digamos, uma relação estritamente necessária com as outras histórias. No entanto, eu acho que ler estas histórias do livro 4 de Criminal será uma experiência muito melhor se vocês tiverem a bagagem do livro 1, do livro 2 e do livro 3, porque aparecem vários personagens, como o Tracy, que eu já tinha dito, como o próprio Tig Lawless, e na última história, Um Fim de Semana Mau, aparece o Jacob, que tinha sido apresentado também no volume 2. Passando agora para a última história, que se chama Um Fim de Semana Mau, ou Bad Weekend, que saiu originalmente como uma graphic novel e não como um TPB de Criminal. Funciona como uma espécie de spin-off, à semelhança do Os Meus Heróis Sempre Foram Drogados, também editado aqui em Portugal pela G-Flow Studio Portugal. E então acompanhamos novamente o personagem Jacob, que apareceu num volume anterior, só que esta história passa-se em 1997 e tem todo esse contexto e essa temática dos cómics bem presente. Mas a história consiste nesse personagem Jacob, que vai ser, digamos, através do seu olhar que nós vamos acompanhar a história. Ele foi convidado para uma convenção de cómics, e uma das responsáveis por essa convenção diz que ele tem de acompanhar um personagem chamado Hal Crane, que é, digamos, um veterano do mundo dos cómics neste universo criminal. Podemos logo perceber que o Hal Crane foi o mestre do Jacob, que o Jacob aprendeu a arte dos cómics com o Hal, e que há essa relação e esse passado partilhado entre os dois. Eu não vou contar muito sobre o que é que se passa na história, mas dá claramente para perceber que o Hal não vai estar na convenção. A história vai ir para um lado mais do crime, que ele está à procura de umas páginas de banda desenhada que fez. No entanto, a coisa mais intrigante e mais interessante, na minha opinião, é percebermos a partir do ponto de vista do Jacob, como o Hal Crane foi um personagem que se foi transformando ao longo do tempo. Nós percebemos através de flashbacks que ele era uma personagem completamente diferente no início da sua carreira, e que agora apresenta-se como um velho resmungão e de certa maneira que perdeu essa alegria de viver. Dá para perceber também que o Hal Crane tem uma amargura devido à sua vida nos cómics. Isso é uma coisa que é muito usual, infelizmente, até para grandes artistas da banda desenhada mundial, que muitas vezes tiveram experiências negativas no mundo dos cómics, apesar de ser
aquela coisa que eles sempre gostaram de fazer. Isso é uma coisa interessante. E desse modo, o Ed Brubaker também, principalmente neste volume, faz imensas referências, por exemplo, ao Gary Conway, ao Julius Schwartz, ao Joel Shuster, por exemplo, e por isso quem gostar de banda desenhada vai ficar muito contente com todas essas referências que o Ed Brubaker coloca. A história, na minha opinião, não é assim nada de especial. E este volume de facto tem as piores histórias de Criminal. Isso não significa necessariamente que seja histórias más, no entanto, o livro 1, o livro 2 e o livro 3 estão de uma escala de muito bom para excelente. Na altura, quando eu li, eu gostei muito do livro 1, depois o livro 2 conseguiu superar o 1 e depois o 3 superou todos os outros, e por isso, para quem tem essa expectativa de que o livro 4 poderá superar o livro 3, na minha opinião não supera, mas não significa necessariamente que sejam histórias más. São histórias que cumprem muito bem a sua função. Mas aquilo que eu gostei e também achei muito interessante no contexto de expandir o universo é a presença do personagem Ricky Lawless, que é irmão do Tracy e filho do Dick Lawless. Ele nunca tinha aparecido noutro volume de Criminal, pelo menos que eu me lembro. E nós sabemos que o Ricky Lawless tinha sido morto no livro 1, porque a história do Tracy é ele infiltrar-se no gangue do Ricky para perceber quem é que matou o seu irmão. Mas aqui vemos então o Ricky Lawless, podemos perceber um pouco a sua personalidade, não é? E perceber como é que ele era como pessoa e como criminoso. E outra coisa que também notamos é que, à semelhança do Tracy Lawless, o Ricky também era uma pessoa que gostava de banda desenhada. O Jacob teve uma infância partilhada com o Ricky, e percebemos então que o Ricky também gostava da banda desenhada, apesar de não admitir que gostava de ler a banda desenhada. Como eu disse, o argumento cumpre a sua função, não é nada de surpreendente, mas traz algo para o universo Criminal. Eu acho que foi uma experiência agregadora, principalmente para perceber outros pontos da vida de personagens que já tinham sido apresentados, mas eu acho que principalmente este volume serve mais como uma homenagem ao mundo da banda desenhada do que propriamente para contar histórias tão interessantes como a dos outros volumes. Mas é como eu digo, eu acho que é interessante ver essa abordagem do Ed Brubaker a ter histórias mais curtas. Os outros arcos de Criminal foram sempre arcos muito longos, mas nunca posso dar uma nota negativa ao Ed Brubaker, porque ele faz aqui um bom trabalho no que diz respeito ao argumento. O Sean Phillips está igual a si mesmo, quem gosta vai continuar a gostar, quem não gosta não é este volume que traz algo de inovador, mas novamente dá esse clima sombrio. Temos também o uso das sombras, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu acho que ele consegue fazer muito bem, e eu destacaria era de facto as próprias imagens dos cómics que ele coloca através da metalinguagem, que é o grande destaque assim a nível de arte neste volume. Falando da edição em si da Jeff Loy, acho que é chover no molhado falar da qualidade destes livros. Mais uma vez temos livros de alta qualidade, e o que eu destacaria é o facto de Criminal voltar com o livro 5. É anunciado aqui na última página que Criminal terá mais um livro, e ainda bem para os fãs deste universo, porque estas histórias são muito boas. Eu acredito que o que sairá nesse livro 5 será o Cruel Summer, que, se não estou em erro, foi o último material lançado por esta dupla neste universo Criminal. Não significa que Criminal vá acabar. Eu acho que o Ed Brubaker e o Sean Phillips ainda poderão trazer coisas interessantes a este universo, mas fica claro que as publicações americanas e nacionais ficarão ao mesmo nível no que diz respeito a publicações. E foi esta análise ao Criminal livro 4, espero que tenham gostado. Podem ver também no cartão acima a análise ao livro 3, que eu acho que também é muito bom. E digam aí nos comentários se vocês já compraram este livro, se já leram e se gostaram das histórias. E não se esqueçam de dar like, subscrever o canal, ativar as notificações para não perder mais nenhum vídeo de análise aqui na Station Comics. E mais uma vez, obrigado por assistirem ao vídeo e boas leituras.